Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu recebo perguntas o tempo inteiro. Devo registrar meu personagem antes de começar a publicar minha HQ online? Bom, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar rapidamente como é o processo de registro de um personagem. É importante dizer que eu não sou especialista de forma nenhuma em registro de personagens ou de direitos autorais. Eu estou aqui apenas como um interessado, assim como você que está assistindo esse vídeo, querendo saber como é esse processo e eu fui pesquisar para descobrir. Basicamente é isso, não é minha especialidade, eu nunca trabalhei com isso, eu nem sequer sei como fazer isso, na verdade eu vou descobrir isso agora, junto com você. Então, se você realmente está bastante interessado em registrar o seu personagem por algum motivo, procure uma pessoa especializada que pode te ajudar. Esse vídeo é mais para tirar dúvidas, para pesquisar e descobrir isso junto com vocês, do que realmente para dizer para você como isso deve ser feito ou por que isso deve ser feito. Então, mais uma vez, procure a ajuda de um especialista para poder trabalhar e fazer o registro do seu personagem, se isso realmente for uma coisa que você precisa fazer. Na segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre a minha opinião em relação a isso. Então eu vou acessar o site da Biblioteca Nacional, na página de Direitos Autorais, e a gente vai ver como isso funciona. Vamos lá. Bom, eu acessei www.bn.gov.br, que é o site da Biblioteca Nacional, e a gente vem aqui em Serviços e você vai ver que tem os direitos autorais aqui. Então vamos clicar. Aqui a gente está entrando no site, na página do site que explica sobre os direitos autorais e como que a Biblioteca Nacional faz isso. Uma das coisas importantes aqui é esse parágrafo aqui. Para garantir maior segurança jurídica e evitar ou facilitar a resolução de conflitos judiciais ou extrajudiciais futuros através da certificação pública de sua declaração de autoria ou titularidade sobre a obra intelectual. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está registrando esse personagem para garantir uma segurança jurídica. O que significa em palavras simples? Eu estou garantindo que se eu abrir uma ação judicial contra uma pessoa que está usando o meu personagem ou algo que tenha o meu direito autoral, eu vou ter maior facilidade de conseguir ganhar essa ação judicial, porque eu vou ter uma segurança jurídica, eu vou ter um documento, basicamente um documento oficial, judicial, né, com validade jurídica, que me diz que o personagem é de minha autoria. Então, se alguém utilizar de forma indevida o seu personagem, você vai ter maior segurança jurídica para poder abrir uma ação judicial e dizer, ó, esse personagem é meu, eu tenho uma certificação dizendo que ele é meu, e por isso essa pessoa está usando de forma indevida o meu personagem e eu quero uma compensação financeira, ou eu quero que ele pare imediatamente de fazer isso, e aí é uma ação judicial. O juiz pode dizer lá para o cara que ele tem que parar de usar, ou que ele tem que te pagar alguma coisa para usar esse personagem, mas basicamente o resumo é isso, você tem uma segurança jurídica, isso não é uma garantia de que você não vai ter o seu personagem copiado, ou que você não vai ter o seu personagem usado de forma indevida. É apenas uma garantia judicial que caso você precise abrir uma ação judicial contra alguém, você tem essa prova de que, com essa certidão, você prova que aquele personagem é seu, ou seja, que a titularidade, que a criação dele é sua e quem tem os direitos sobre ele de uso é você. Isso não impede uma pessoa de usar, ou uma empresa de usar ou copiar o seu personagem. Isso é uma coisa bem importante que a gente tem que deixar claro nesse vídeo. Antes de solicitar o registro, é importante conhecer as leis dos direitos autorais. Basicamente, você tem que entender o que você pode registrar ou não. Como eu já falei, eu não sou um especialista no assunto, mas está bem claro aqui no site da Biblioteca Nacional, do Escritório de Direitos Autorais, que você precisa entender o que você está fazendo. Não é simplesmente clicar aí e sair fazendo o negócio, preencher formulário. Você entenda o que você está registrando, como que você deve registrar e por que você está registrando também, né? Eu acho isso bem importante.
O que é importante aqui? Esse formulário, você vai ter que preencher o formulário de requerimento de registro ou averbação. Aqui tem uma lista dos documentos necessários para o pedido de registro. Então ele tem uma indicação de como você deve fazer. Basicamente você precisa de RG e CPF, no caso de uma pessoa física, né? Mas tem algumas outras coisinhas que todo mundo vai precisar fazer, porque você tem que pagar o serviço, né? Esse serviço tem um valor. Então você tem que fazer aqui um pagamento num banco e tem que mandar esse comprovante lá pro escritório de direitos autorais, para a Biblioteca Nacional. Também precisa de comprovante de residência. Então é uma série, uma certidão jurídica. Então você precisa, assim como qualquer coisa que você faz em um cartório, por exemplo, você vai precisar de documentos para poder comprovar quem você é, onde você mora e tudo mais. E aí, depois que você juntar todos esses documentos, você vai ter que preencher esse formulário, que é o formulário básico de requerimento para registro de uma obra, né? Você vai ter que preencher isso aqui. Eu não sei, eu acho que não dá para enviar isso pela internet, talvez tenha que enviar pelo correio, mas isso talvez possa ligar aqui para o escritório para tirar essa dúvida, para saber como é que vai funcionar isso direitinho. E o valor, basicamente, você tem essas duas opções aqui, as obras em preto e branco e as obras coloridas. No caso, por que o valor muda? Provavelmente porque existe uma cópia dentro da certidão, junto com a certidão vai vir uma cópia da sua obra visual, né? Então acaba tendo uma diferença na cópia colorida e cópia preto e branco. Como pessoa física, você vai trabalhar com esses dois valores aqui. Se for preto e branco, R$30, se for colorido, R$60. Então é um processo que não é muito complicado, é um processo simples, mas o mais importante que eu acho que deve ficar claro aqui é que você não vai garantir que ninguém copie o seu trabalho. Que essa é a grande preocupação da maioria das pessoas que entram em contato comigo. Eu tenho medo que alguém copie a minha ideia genial de personagem e use e ganhe muito dinheiro. Bom, eu vou explicar um pouco mais o que eu quero dizer sobre isso na parte que eu falo sobre a minha opinião. Aqui eu estou falando somente sobre como funciona esse processo. Revisando, a gente vai entrar no site da Biblioteca Nacional, vai ver os documentos que precisa, vai preencher o formulário de requerimento e vai ver aqui os valores que você vai ter que desembolsar para poder fazer esse registro. É um processo que não é complicado, não é caro também e acho que qualquer um consegue fazer. Se você quer uma coisa mais complicada, mais uma vez eu aconselho, procure um escritório aí especializado em direitos autorais. Bom, a gente acabou de ver que o processo não é complicado, é um processo bem simples na verdade. Mas agora eu vou entrar na segunda parte desse vídeo, a minha opinião sobre a pergunta que me fazem sempre: eu devo registrar meus personagens antes de publicar online? Bom, nós estamos falando de HQs independentes, publicadas online, ou seja, HQs que nós fazemos, não são editoras, não são empresas, somos nós, autores independentes de quadrinho, querendo publicar a nossa arte e ganhar uma base de fãs, pessoas que gostem do nosso trabalho. Esse é o nosso objetivo. A gente faz quadrinhos, quer que as pessoas comecem a consumir para a gente poder criar uma base de fãs e futuramente talvez monetizar esse trabalho. Como quadrinista independente, eu nunca registrei um personagem antes. Então, todas as HQs que eu publiquei não têm direitos autorais registrados como certidão. Lembra que eu falei na primeira parte do vídeo, eu falei que você, na verdade, tem uma segurança jurídica quando você faz o registro. Não necessariamente que isso evita que qualquer um copie ou use indevidamente o seu personagem. Bom, eu tive esse medo quando comecei lá atrás. Era no final dos anos 90, quando eu comecei a publicar minhas histórias, eu tinha esse medo também. Então eu fui pesquisar naquela época como que eu faço para registrar o meu personagem na Biblioteca Nacional, para evitar que qualquer um copie o meu personagem ou qualquer um use o meu personagem de forma indevida. Bom, a grande questão é, as pessoas não vão querer usar o seu personagem especificamente para fazer alguma coisa. Elas podem copiar o estilo, copiar o seu jeito, copiar até o jeitão do seu personagem, mas o seu personagem em si, dificilmente elas vão pegar o personagem com o mesmo nome, com a mesma aparência e vão simplesmente usar. Ou vão pegar a ideia da história que você tem e vão simplesmente usar. As pessoas vão usar como referência ou adaptar de alguma forma, se elas quiserem copiar o seu trabalho. A grande questão é, o Batman, ele é, de certa forma, uma cópia do Zorro. Ele foi feito baseado no Zorro. O Harry Potter foi feito baseado numa HQ do Neil Gaiman. Então,
Na verdade, você não vai conseguir evitar que as pessoas se baseiem no seu trabalho. Mas antes disso ainda, voltando um pouquinho, a questão é o seguinte, você tem uma quantidade tão grande assim de público a ponto de que alguém realmente note o seu trabalho a ponto de querer copiar o seu trabalho? Isso também é uma pergunta importante. Lembra que isso aqui é minha opinião, eu estou falando, essa parte do vídeo é só minha opinião, não tem nada escrito em pedra, sou eu falando o que eu acho. Eu tive essa preocupação lá atrás também e eu percebi durante esses 20 anos quase que eu tenho publicado quadrinhos que as pessoas não vão copiar o seu trabalho do jeito que ele é. Eles podem pegar um desenho seu e dizer que é deles, eles podem pegar um trabalho seu e falar, olha, fui eu que fiz. Isso aconteceu comigo várias vezes já. E por sorte eu tinha amigos que acharam essas pessoas e iam lá e falaram, olha, esse trabalho não é seu, esse trabalho é do Marcos. Então isso aconteceu comigo algumas vezes já no passado. Mas a questão é, eu não ia colocar essas pessoas em uma ação judicial, ou seja, eu não ia pegar e abrir uma ação judicial contra essas pessoas que copiaram o meu trabalho, que pegaram. A questão é que eu ia gastar tempo, eu ia gastar dinheiro para abrir uma ação judicial e nada ia acontecer, na verdade. No máximo eles iam tirar do ar, talvez o juiz aí mandasse a pessoa me pagar alguma compensação financeira, mas a questão é, a pessoa não usou de forma comercial, ou seja, ela não ganhou dinheiro com o meu trabalho, dificilmente o juiz vai chegar e falar aí que a pessoa tem que me pagar alguma coisa por ter usado o meu personagem. Então, você como quadrinista independente, como criador de quadrinhos, iniciante ou não, que está publicando na internet, tenha certeza de que não é tão importante para você agora. Esse é o Chico. Não é tão importante para você agora, nesse momento que você está começando a criar sua HQ, ou que você está ainda publicando para 200, 300 mil pessoas, 2.000 pessoas. Não é tão importante você se preocupar tanto em registrar o seu personagem. Você está numa fase que você quer ganhar uma quantidade de leitores. Você está ainda distribuindo o seu trabalho para que as pessoas conheçam o seu trabalho e talvez futuramente você monetize isso, você consiga ganhar algum dinheiro com isso. Mas nesse momento que você está começando, que é normalmente o momento que as pessoas que estão me mandando e-mail com essa pergunta, me mandando mensagem com essa pergunta, que é o começo do processo, você não tem que se preocupar com isso. Não nesse momento. Talvez lá na frente você ganhe um volume de leitores que isso comece a ser interessante para você, porque você pode licenciar o seu produto. Eu tenho lá o meu personagem, tem agora 10 mil, 20 mil, 200 mil pessoas estão curtindo, estão vendo o meu personagem, estão pedindo coisa do meu personagem, eu quero começar a vender algum produto, ou até algum escritório de licenciamento de produtos vai vir para você e falar, olha, eu quero fazer uma mochila com o seu personagem, eu quero fazer um sapato com o seu personagem. Aí você tem que começar a se preocupar ainda mais com o registro de patente, de direitos autorais. Porque nesse momento alguém vai começar a ganhar dinheiro com o seu personagem. Ou seja, você, ou se você não registrar, outra pessoa. Mas isso é um passo lá na frente. Então não é o momento agora de você estar se preocupando com isso. Porque você não vai conseguir que um escritório de licenciamento venha atrás de você agora, quando você não tem ninguém lendo sua história ainda. Então não é o momento de se preocupar com isso. É o momento de você se focar em melhorar o seu personagem, em melhorar a sua história, em melhorar seu desenho, melhorar tudo na sua história e fazer com que mais leitores queiram continuar acompanhando o seu trabalho. Esse é o momento agora. Registro de personagem, talvez um próximo passo. Eu sei que é uma opinião forte, mas é foco. Foco em melhorar sua história, melhorar seu personagem, ganhar, montar, criar sua base de leitores. Bom, era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você acha que tem mais alguém tão preocupado assim com registro de personagem e direitos autorais, manda esse vídeo para essa pessoa também. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações sobre os vídeos novos que estão saindo aqui no canal. E é isso, até a próxima!